Buenos días, muchachos, muchachas, desejo muitíssimo de menos. Essas 2 semanas aí eu estive ausente, como o professor Romero já justificou, né? Eu estava doente. Porém, estamos aqui para retomar as aulas de língua espanhola. Hoje nós vamos aprender sobre o fenômeno da variação linguística tuteu versus voceu e também vamos aprender, né, aí a questão do presente e do indicativo, verbos irregulares, né? Como é que eu posso aumentar o meu vocabulário dos verbos relativo aos verbos irregulares, aqueles que não têm uma regra específica para eu seguir. Então vamos iniciar. Tuteu versus voceu é uma variante da língua espanhola, ou seja, todos os espanhóis vão falar dessa forma? Não, assim como no Brasil, né, a gente tem nossas variações de região para região, às vezes de cidade para cidade, até mesmo no bairro a gente vê sotaques ou gírias ou formas, né, de expressar que muitas vezes significam o mesmo, porém eu utilizo outras palavras, outras expressões e assim por diante. O mesmo ocorre aqui com a questão desses pronomes, né? Primeiro vamos entender, né, e compreender, vamos recapitular, os pronomes pessoais da língua espanhola, que são yo, tu, él, ella e usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Esses constituem as classes singular e plural da língua espanhola. O espanhol é muito parecido, ele se acerca muito ao português, então a gente dá para compreender aí a utilização, né, desses pronomes. Eles servem para substituir, né, ou se referir a algo já dito, a uma pessoa já mencionada. Por exemplo, Maria viaja todos os dias para estudar. Ella estudia em uma escola de outra cidade. Então, Maria, ela é uma personagem que estuda em outra escola. Para não repetir o nome Maria viaja todos os dias, eu utilizo o pronome pessoal na terceira pessoa do singular, justamente porque eu estou falando de uma outra pessoa, né? De uma terceira pessoa, e aí é do gênero feminino. Então, no espanhol, eu vou utilizar ella. Se fosse Juan, utilizaria ele. E o usted, ele é uma variação aí nessa terceira pessoa que a gente vai compreender mais à frente. Então, o foco aqui hoje é a utilização do tu, tuteu. Se chama tuteu porque eu utilizo o tu como forma informal de me referir a ti. Aqui no Brasil a gente utiliza você. Você vai à festa hoje? Então, no espanhol seria tu vas a la fiesta hoy por la noche, ou tu vas a la fiesta de Madrid, vas a la fiesta hoy. Então, esse tu vas, né, ele vai ser um tratamento informal da língua espanhola. Vosotros seria um tratamento mais formal na compreensão aqui do Brasil, né? A gente pouco se utiliza na língua portuguesa o vosotros, mais para situações formais. Porém, no espanhol ele vai ter o fenômeno do voceu. E aí eu quero que a gente foque bem para não confundir a utilização do voceu com o vosotros, certo? O voceu, ele é um fenômeno a qual ele substitui em alguns países que tem a fala da língua espanhola como oficial, ele vai substituir o tu. O vosotros, ele vai continuar com a conjugação normal. Exemplo, como seriam os pronomes pessoais dentro do voceu? Yo, vos, él, ella e usted. Nosotros, vosotros,
Ellos, ellas e ustedes. Então, esse vos, ele é justamente uma substituição do tu. Ele vai ser constituinte informal da língua espanhola. Alguns países se utilizam desse fenômeno, que são Argentina, Uruguai, Paraguai e países da América Central. Ou seja, a gente não vai encontrar esse fenômeno do você lá na Europa, né? Lá na Espanha. A gente só encontra ele aqui na América Latina e em alguns países, né? Laís, então me explica melhor. Me dá aí um exemplo de como seria a utilização desse você. Bem, vos sois una persona muy estudiosa. Ou seja, eu estou usando vós no singular, justamente porque ele substitui o tu. Então, se eu quero utilizar vosotros sois personas muy estudiosas. Então, a diferença está aí. Eu vou utilizar o vos como substituição do tu. E a gente vai encontrar muito isso aí nas tirinhas da Mafalda. Ela é uma obra da Argentina, né? E lá, justamente, se utiliza o você. Então, nas tirinhas da Mafalda, a gente sempre vai encontrar aí o você. Se ficou alguma dúvida aí com relação à utilização desse fenômeno, a gente vai aí tirando ela lá no fórum, tá ok? Agora nós vamos adentrar na questão do pronome, do verbo no presente do indicativo com verbos com a irregularidade do e para substituir ie. Como assim, Laís? Por exemplo, o verbo tener. Yo tengo 27 anos de idade, né? Então, o tengo, ele vai ser um verbo de posse. Eu tenho um vaso de água na mão. Eu tenho um bolígrafo azul. Eu tenho livros para estudar. Então, esse verbo, no seu original, ele vai ser tener. Tu tienes. Então, quando eu conjugo ele na segunda pessoa do singular, ele já vai sofrer essa variação. Então, quando o radical de um verbo sofre uma variação, aí ele já se torna um verbo irregular, né? Porque a regularidade está em não sofrer nada, né? Nenhuma alteração. Então, o verbo tener na primeira pessoa de eu tenho, até aí ele estava ok, vestindo a mesma camisa de sempre. Quando eu coloco ele na segunda pessoa, então ele fica tu tienes. Él tiene un perro muy bonito. Ele tem um cachorro muito bonito. Então, já sofreu a alteração do E pelo IE. Eu tenho, tu tienes, él tiene. Quando eu chego no nosotros e vosotros, ele vai retornar, né, para sua forma original, no seu radical. Nosotros tenemos mucho lo que estudiar en español. Vosotros tenéis mucha coraje de salir en este sol. ¿Sí? E aí, vamos lá para o último. Ellos, ellas e ustedes tienen. Então, a gente já vê essa alteração novamente. E aí que se dá a irregularidade, né? Mudou só uma pessoa, se mudar só em uma pessoa já se constitui um verbo irregular. Porque a regularidade, ela tem que ir do yo hasta el ustedes, vale? Um outro exemplo aí pra gente fixar melhor esse conteúdo. O verbo venir. Venir, o verbo venir. Aí viene Eduarda com as compras do supermercado. Tá? Aí vem Eduarda com as compras do supermercado. Esse viene
já fez a alteração, porque o verbo é venir no infinitivo, venir. Então, ele já sofre essa alteração. Tu vienes a que hora para la clase? Estás retrasado, tío. Entonces, ¿cuándo viene Juan de viaje? Certo? Quando é que ele vem de viagem? Então, aí, sofreu a alteração no seu radical, não tem outro. Então, professora, como que eu vou dominar esses verbos irregulares? A dica que eu dou é muita leitura. Você vai estudar algo aí de geografia, vai estudar algo de história. Você pode, dependendo da história, né? Se não for história do Brasil, se for uma história aí, mais global, você pode pegar o texto em espanhol e estudar. Você estuda para o espanhol e, ao mesmo tempo, estuda um outro conteúdo. Assim como pode pegar obras literárias, certo? Algo que você gosta e se interessa de ler. Eu gosto muito de futebol, Laís. Então, você vai lá ler as reportagens em espanhol, porque o domínio dos verbos irregulares, eles se dão a partir do contato, certo? A gente não tem uma regra, não tem como colocá-los aí à disposição. Mesmo que eu ponha uma lista de verbos irregulares, você lê todos os dias, né, a fixação dele vai ser melhor a partir do momento que você lê e interage aí com o texto. Essa é a melhor forma de se adquirir, certo? O vocabulário da língua espanhola, bem como dominar a questão verbal, tá certo? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vamos aí tirar no fórum, tem o WhatsApp, certo?